Porque de fato eu estou na casa do meu Pai. E se você ainda não se sentiu em casa, é porque você precisa dar lugar. Amém? Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de pelo menos servir um pouquinho para a família de Cristo. Amém? Quero aqui também pedir as bênçãos aos pastores Bosco, não é isso? E Célia. Peço pedir suas bênçãos para que a gente possa servir a Deus conforme o Senhor tem se levantado para servir. Glória a Deus. Amém. O louvor aqui, meu Deus, que louvor, tá? Aleluia. Estou aqui com alguns diáconos, obreiros, a minha esposa, a pastora Amanda, foi alcançada por esse ministério há muitos anos atrás, e eu digo para vocês que esse ministério, ele carrega uma herança espiritual tremenda, irmão. É um celeiro de avivalistas, vocês não imaginam que essa herança ainda está disponível para você, e você é a igreja, sim ou não? Você entra aqui sendo ovelha, mas você sai sendo soldado, porque aqui é um quartel. Aqui é um quartel general de Cristo Jesus. E também quero dizer para vocês, me chamo Zig Souza, não vou falar o nome todo, para que não venha confundir muito a mente de vocês, mas podem me chamar de Zig. O Senhor tem nos confiado um ministério profético, pela graça e misericórdia dEle. Fiquei muito feliz por ver essa igreja se movendo nos 5 ministérios. Que tremendo, que tremendo. A palavra do Senhor vai dizer que o corpo, ele tem vários membros, sim ou não? Então, os olhos nunca vai fazer o que as mãos fazem, é ou não é? Mas um depende do outro, sim ou não? Isso quer dizer que os pés têm uma missão que as mãos e os braços não têm, sim ou não? Isso é o Senhor dizendo que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ofício, e referente a isso, queridos, entenda que um vai agir de uma forma para o reino, enquanto o outro vai agir de uma outra forma completamente diferente. O que a gente vê hoje em muitas outras igrejas são pessoas que não entendem como se movimenta o ministério de Deus e acaba até criticando aquilo que é santo e não entende. Mas eu digo uma coisa para você: você nasceu do ventre da sua mãe com um chamado específico. Você não veio por acaso. Amém? Fique com essa frase no seu coração: nada é do nada. Nada é do nada. Amém? Queridos, quero trazer algo muito importante e interessante hoje. Como eu disse que eu estou me sentindo em casa, então eu vou me mover conforme o Senhor tem me ensinado, porque eu sei que todas as pessoas que estão aqui são pessoas famintas e sedentas. Se o Senhor diz que o pão dele vai fazer com que você não tenha mais fome, escute essa exceção: o pão só vai matar a fome de quem está com fome. Então gere fome por Deus. A água só vai saciar quem tem. Então gere sede de Deus. Porque se você gerar fome e sede de Deus, a tua vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Chega de estar parado no mesmo canto ou rodando em círculos sem sair do lugar. O Senhor te trouxe hoje para receber algo poderoso e ativar sobre a sua vida um sobrenatural de Deus. Aquilo que você louva dizendo: eu quero ver o poder de Deus, você vai viver ele.
Eu quero curar enfermos, você vai viver ele. Eu quero profetizar, você vai viver a profecia, porque isso é herança do Senhor para a igreja. Quem é a igreja, levanta a mão. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E queridos, antes de mais nada eu quero fazer uma oração de guerra. Uma oração de guerra. Eu quero que você fique de pé. Pode colocar o fundo lá. Fique de pé, queridos. Esqueça das coisas que estão lá fora, tá? Esqueça das coisas que estão lá fora. A nuvem de glória está neste lugar. E você precisa dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para agir. Eu vou lhe dizer uma coisa. Olha só, escute. O Senhor, Ele vai curar, libertar, transformar aquele que quer. E eu sei que você quer viver um nível maior de profundidade em Deus, porque nós ainda somos a igreja primitiva. Sabemos que o mundo lá fora é cruel, irmão, e muitos estão tentando parar o teu chamado. Eu digo para você, o que está fluindo hoje aqui, o que vai fluir é o profético sobre a tua vida. Eu não conheço nenhum de vocês, mas o nosso Deus conhece, e Ele vai trazer unção, poder, autoridade, dons espirituais ativados sobre você. Porque Deus, Ele quer uma igreja liberta, curada, sarada e salva, para que possa alcançar aqueles que estão perdidos. E nessa noite nós iremos fazer uma oração de guerra para todo levante que está acontecendo sobre a tua vida, porque tu és do altar, tu és do reino. Ei, toda oração contrária que pessoas estão fazendo contra o teu relacionamento, contra o teu chamado, tudo aquilo que está estagnado, não vai para frente nem para trás. Pessoas tendo pesadelos, ataques espirituais. Eu digo para você, você está no lugar certo. E nessa oração, meu irmão, levante suas mãos, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Anjos de fogo estão aqui. Oh, santo, santo, santo. Começa a declarar comigo e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, repreende todo o mal que possa estar insistindo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha saúde. Eu não aceito nenhuma palavra de maldição. Eu não aceito nenhum trabalho de macumbaria contra a minha casa, contra os meus filhos, contra a minha vida. Eu dou uma ordem agora. Pega toda a bagagem, pega toda a bagagem e vai saindo agora. Eu ordeno no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos à igreja junto comigo? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Repita: do Espírito e de distinto, sim ou não? Espírito e poder, sim ou não? Pode pular, pode passar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Poder assentar dando glória a Deus e aleluia. Glória a ti, Jesus. Amados, apóstolo Paulo mesmo, ele falava que a pregação que ele levava,
O evangelho que ele levou não foi só com palavras persuasivas, mas com manifestação de poder. Jesus, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade do Senhor, ele ensinava e ao mesmo tempo ele demonstrava. Era ou não era? Jesus ensinava e demonstrava. Ensinava e demonstrava em poder. Diga: unção, poder, autoridade e dons espirituais. Faz assim com os 4 dedos. Isso. Agora faça assim, ó. Isso é profético. De novo. Unção, poder, autoridade e dons espirituais. Oh, rabarabaçou. Ei, é para a igreja, é para você, irmão. Não é só para um pastor, para um profeta, para um líder. Ei, é para você que é igreja. Isso são ferramentas, são armas que o Senhor determinou. Para quê? Para avançarmos. Lembra que eu disse que nós entramos como ovelha, mas a gente tem que sair como soldado? Por que a gente tem que sair como soldado? Se a gente sair como ovelha, ovelha não tem armadura, irmão. Lá em Efésios está falando sobre as armaduras, sim ou não? Mas você já viu ovelha com armadura? Armadura é para quem? Soldado. Quem é soldado aqui? Quem é soldado aqui? Ei, a ovelha não consegue se proteger sozinha, sim ou não? Por isso que tem os 5 ministérios. Por isso que vocês têm pastores, profetas, apóstolos, cuidando de você e levando você até a pastagem. Irmão. Mas só que você tem que sair daqui entendendo que enquanto você está sendo discipulado, sabe o que é discipulado? Você tem que se permitir ser discipulado pelos seus líderes. Sabe o que é discipulado? Deixa eu chamar só esse senhor aqui. Eu vou dizer rapaz, parece um menino muito abençoado. Consegue vir aqui? Menino de 59 anos, vem aqui porque eu vejo muita alegria do Senhor. Pronto, fica bem aqui, em nome de Jesus. Olha o que é o discipulado, irmão. Se eu carrego um ministério, se eu sou um anjo da igreja para trazer edificação para a igreja, ele é ovelha, ele já veio até a mim, sim ou não? Mas eu tenho que descer da mão para o lado. Quem entendeu? Eu acho que você não entendeu, você não está dando glória a Deus. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. Desci para o lado e caminhar junto. Quantas pessoas querem caminhar distante da sua liderança? Quantas pessoas estão, eu vou fazer do meu jeito porque ele não me entende. Será, irmão? Vai pela força do braço? Por isso que a unção, o poder, a autoridade e os dons espirituais você só vai ouvir falar, mas não vai manifestar. Vai ter coisas que eu vou falar aqui para você que vai ser difícil você dar glória a Deus, mas dê glória a Deus do mesmo jeito. Porque é para edificação, para consolação e para exortação. Eu disse que eu estou me sentindo muito bem porque eu estou na casa do meu pai e eu vou liberar aquilo que o Senhor determinou. Vamos lá. Eita Jesus. O principal foco das nossas vidas, queridos, tem que ser manifestar o reino de Deus, tá? E é em poder. Esse precisa ser o teu desejo, a tua fome e a tua sede. Qual é o principal foco nosso? Manifestar o reino de Deus em poder. Se alguém fica doente na tua casa, eu sei que a grande maioria fica preocupado, claro, todos. Mas a grande maioria faz logo o quê? Liga para Pague Menos. Vamos logo resolver isso. É ou não é? Mas o Senhor quer que você
Sirva o reino, começando na tua casa, porque a tua casa é o teu primeiro ministério. Estende as mãos com a autoridade que o Senhor te deu, pela impartição da liderança, dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas, dos profetas, e diz: em nome de Jesus, febre, sai, no nome de Jesus. Você vai se surpreender, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, isso veio através das minhas mãos. Ei, você vai se surpreender. Pastor, por que não está acontecendo na minha casa? Porque primeiro tu está ligando para a farmácia. Não é errado ligar para a farmácia. Ora primeiro, irmão. Ora primeiro. Depois pede para a pessoa pular, correr, balançar a cabeça para ver se adotar. Não está. Glorifica a Deus e testemunha na igreja. O testemunho é a evidência do poder de Deus, meu irmão. Eita Jesus, vamos lá, vamos. Agora a gente tem que correr. E o que a unção vai fazer em sua vida? Primeiro você tem que entender o que é unção. A gente falou de 4 tipos de ferramentas: unção, poder, já está vendo que é distinto, né? Autoridade e dons espirituais. A unção, irmão, não é o poder de Deus, como muitos pensam. A unção, ela é a capacitação para que você venha exercer com excelência aquilo que o Senhor já tem determinado para você. Amém? Quando a gente está aqui, todos estávamos aqui sentindo a presença e a glória de Deus, tremendo, o arrepio começa, é ou não é? O arrepio vem, a pessoa vai: nossa, que unção tremenda, não é verdade? Mas na verdade não é unção. Na verdade você já está sentindo é o poder de Deus em você. Eu não estou falando de emoção, mas se você está sentindo isso a todo momento no culto, isso não é mais emoção, isso é o poder de Deus se estabelecendo em você, porque Ele encontrou um coração aberto para poder receber, irmão. Encontrou um coração faminto e sedento. E aí você começa a ficar, vamos dizer, eletrizado, não é assim? Às vezes você pega em alguém sentindo choque. Meu Deus, estou sentindo choque, que é isso? E às vezes vem um fogo, não é verdade? Meu irmão, isso é o poder de Deus e é tremendo. Então, a unção é a capacitação, o poder é a virtude para se mover no sobrenatural. Amém? A autoridade é o quê? Permissão concedida. Eu estava adorando a Deus e eu vi o baterista aqui. O baterista, cadê ele? Está aqui? Levanta a mão. Eita, tá lá, ó. Baterista, eu te vi aqui. Mas eu adorando e tudo, aí vi uma palavra assim, Miguel. Aí eu, nossa, Miguel. E aí na hora eu adorando a Deus e tudo, e olhava para o baterista, e você meio que acendia para mim. E aí o Senhor falava: ei, armadura, guerreiro, soldado, meu Deus. E eu via você liderando pessoas. Oh, Ramá, o Senhor fez eu sentir o teu coração, coração de servo. Por mais que você muitas das vezes diga: Senhor, quem sou eu? E ali eu falei: meu Deus, que coração. Pode ser grande assim, viu? Mas é totalmente temente a Deus. Receba no nome de Jesus, viu, meu irmão? Glória a Deus. Então o que eu quero dizer? A autoridade é a permissão concedida. O que aconteceu agora aqui de libertação foi o quê? A autoridade. Até quando você vai curar alguém, irmão, se você pegar uma pessoa para curar e diga: receba a cura, aí a pessoa vai dizer assim: não, está piorando a dor de cabeça. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Meu Deus do céu, eu pensei que eu tinha o dom de cura, eu acho que não tenho. O meu pastor impartiu, mas eu acho que não tenho, porque eu orei por um, deu certo, orei por outro, mas não deu certo. Como assim? É porque você precisa ser treinado. O soldado, ele tem que ser treinado.
E o que vocês estão fazendo aqui hoje é ser treinados. Ei, os departamentos na igreja é preparação dentro do quartel. Irmão, as células, não perca a célula, não perca os departamentos, as conferências. Isso tudo vai te levar para uma dimensão tremenda, irmão. Tu não vai ser mais o mesmo. As pessoas vão olhar e dizer assim: tu está andando por onde? Meu Deus, o que é isso? Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus, às vezes as pessoas confundem com dons espirituais. Amém, isso é consequência. Mas ser cheio do Espírito Santo de Deus é quando você recebe um grande avivamento num culto, e no dia a dia, aquilo que você fazia que desagradava a Deus, você já não faz mais. Pode bater palma para Jesus, pode bater para Jesus. Eu sentia ódio daquela mulher, e na hora tu sai de um culto de avivamento, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, quando você vê a mulher, você já começa a se quebrantar. Eu acho que ela não tem culpa não, né, Senhor? Eu vou perdoar. Sabe o que é isso? Você está sendo cheio do Espírito Santo. Sabe quando pisaram lá no teu dedinho e você, ai que ira, e aí você começa a soltar palavras torpes. Mas quando você foi cheio do Espírito Santo, quando pisaram no dedinho, você a pessoa diz, fala alguma coisa, e tu, não, eu me conheço, é melhor ficar comigo orando e pedindo o Espírito Santo para me guardar, porque se Ele me der força, Ele sabe o que eu faço. Não é assim, igreja? Ou não? Não é assim? Pode glorificar e de pé. Por quê? Porque você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que acham, não, ser cheio do Espírito Santo de Deus é só se eu entrar em mistério, é só se eu sapatear, é só se eu curar, libertar. Isso é consequência de ser cheio do Espírito Santo. Ah, só vou ser cheio do Espírito Santo de Deus se eu orar em línguas. Isso é consequência de você ser cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu acelerar. Vamos lá. Então, e o que é os dons espirituais? Diga assim: habilidades sobrenaturais. São 9. Diga comigo: dom da fé, dons no plural de cura, dom de maravilhas. Agora entra na área das revelações. Dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Entra agora em outra área, que é o do falar. Diga: dom de quê? Dom de profecia, variedades e interpretação de línguas. A interpretação não é tradução do como é português para o inglês, não, é interpretação. Isso é preparado para a igreja, é preparado para você. É você que tem que ter essas armas para avançar. E você vai avançar primeiro, não é lá na África não, meu irmão. Você vai avançar primeiro é dentro da tua casa, é salvando os teus. Aí depois você vai começar a salvar os vizinhos. Chega de ser crente 007, meu irmão, que tem vizinhança que já faz 10 anos e tu sai escondido com a Bíblia para ele não ver que tu é crente, querido. Não, agora ele vai ser salvo por você, através de você e por meio de você, em Cristo Jesus. Então olha só que interessante. A unção, que é a capacitação, o que é que ela vai fazer com você? Vai mudar o teu caráter. Porque quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos o caráter mundano. Agora, quando você passa para esse lado, é um novo reino. E o fruto do Espírito Santo, ele é a transformação do nosso caráter para o reino de Deus. Meu irmão, isso é tremendo.
Tá? Então a unção, primeira coisa, quando você perceber que está mudando o teu caráter, é porque o Espírito Santo de Deus está te separando para ser um ungido, um remanescente dessa geração. Olha só que interessante, a sua identidade realmente é criada no mundo espiritual, meu irmão. Quando você é separado para ser um general, um ungido do Senhor, tudo começa a mudar no mundo espiritual ao teu favor. Segundo, o que a unção vai fazer na sua vida? Ela vai capacitar você. A unção não é capacitação? Ela vai capacitar você. Eu olhava para você, pastor Miguel. Obrigado pelo convite. E eu via o Senhor falando assim: esse é um improvável que eu levantei. Esse é um improvável que o inferno se estremece e vai ter coisas sobrenaturais que eu vou usar ele. E tem coisas que você ainda não entende, mas o Senhor está dizendo, está sendo no tempo certo. Porque o Senhor pega aquele que diz: isso não é para mim, é só para fulano, é só para ciclano. A partir de hoje, não fale mais isso, porque você vai retardar as promessas de Deus sobre a tua vida. Vamos lá, o que a unção vai fazer na sua vida? Vai te promover. A unção te promove. A unção, ela vai começar a trazer você em evidência. O Senhor vai olhar e vai dizer assim: ei, se tem algo para acontecer, Ele vai pegar quem está procurando ser ungido ou aquele que está patinando no mundo espiritual. Aí tem pessoas, pastores, que dizem assim: oh Senhor, por que só eu? Por que eu tenho que ir? Por que sou eu que tenho que abraçar? Muitas das vezes não é grande coisa não, irmão. Às vezes você está aqui e o Espírito Santo de Deus fala assim com você, ó: abraça aquela pessoa ali. Aí você olha e diz: é coisa da minha mente, isso não é Deus não. Aí você continua no teu cantinho: ô Senhor, me usa, fala comigo, me usa, fala comigo. E aí vem aquela sensação: abraça aquela pessoa. Querido, eu estou todo arrepiado sentindo a presença de Deus aqui. Aí você diz: não, é coisa da minha cabeça. Quanto menos espera, vai uma outra pessoa e abraça. Aí quando abraça, e é um mistério grande, aí você sente remorsos. Oh Senhor, desculpa, meu Deus do céu, fala de novo. Você volta para casa destruído, irmão. Isso já aconteceu comigo no começo da minha fé. E eu passava noites e noites em claros orando, só pedindo perdão e chorando, mas não entendia que o Senhor estava me ensinando a ouvir a voz dele. Samuel, Samuel. Mas saiba, você vai aprender a ouvir a voz do Senhor se você estiver debaixo de uma autoridade, se você estiver debaixo de uma paternidade espiritual. Eli na hora ensinou Samuel a ouvir o quê? A voz de Deus. O que a unção vai causar com você, querido, quando você for ungido? A unção te dará poder em alto nível para operar no sobrenatural de Deus. Quem quer operar no sobrenatural de Deus aqui, levanta a mão. Olha, quem levantou, meu irmão, já é uma dimensão forte sobre a sua vida. A gente está debaixo de uma nuvem de glória. É muito real o ambiente profético, viu? Você vai ser usado em alto nível. Chega do raso, irmão. Quinto, a unção te dá prioridade no mundo espiritual em Deus. Tem gente que diz assim: não, Deus tem os seus favoritos. Não, irmão, Deus não tem os seus favoritos, mas aquele que busca mais, recebe mais. Aquele que se ajoelha mais, recebe mais. E quando você for fazer algo no mundo espiritual, algo para o reino, você vai ver a manifestação do poder de Deus. Porque os céus começam agora a te responder assim, ó. Isso é muito forte, irmão. Isso é tremendo.
Coloca aqui para mim João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Amém? Evangelho de João, tá? Capítulo 7, versículo 37 e 38. São palavras do próprio Senhor Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem o quê? Venha a mim e beba. Eis, só quem tem sede. Próximo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, em outras traduções vai falar do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. Você sabe o que é isso, irmão? Naquela época não existia eletricidade assim, ó. Jesus, ele tinha que tentar explicar da melhor forma das pessoas daquela época. Ele queria ensinar sobre poder dentro de você, dentro do guerreiro. E ali ele diz águas vivas, no intuito de dizer: ei, uma eletricidade é um poder que você vai sentir dentro do teu interior, meu irmão. Qual era a melhor forma dele demonstrar isso? Rios de águas vivas. Quem está entendendo aqui, dá um glória. Aleluia, Jesus. O poder e a presença. Vamos dizer aqui algo muito interessante. Pega essa, tá? Poder e presença. Diga, poder e presença. Quando nós aceitamos Jesus, confessamos Jesus, com a boca confessamos, com o coração nós cremos. Quando nós confessamos, nós recebemos um Espírito que nós não conhecíamos. E é aí que nós agora temos a presença de Deus, através do querido e amado Espírito Santo. E nesse momento que Ele vem, Ele habita onde? Na tua alma ou no teu espírito? Diga, espírito. Agora o teu espírito que era morto passa a ter vida. E olha que interessante, irmão. Você agora recebeu a presença. Diga, presença. A presença está dentro de você. Você agora é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E por que tu não fala com Ele, irmão? Eita, que agora eu não ouvi mais nenhum glória, né? Olha que interessante. Se você tem uma pessoa, vamos lá. Se você tem uma pessoa que você ama, e mora com aquela pessoa, e aquela pessoa começa a te ignorar, e você sempre vai querer conversar, você tem coisas boas, você quer ajudar, você tem coisas incríveis para potencializar aquela pessoa, mas aquela pessoa vai te ignorando. Como você se sente? Fale sério. Você se sente mal? A mesma coisa o Espírito Santo. Cadê o bom dia dele? Cadê o momento de dizer: Espírito Santo, a minha vida está em tuas mãos, o que é que a gente vai fazer hoje? Espírito Santo, hoje tem culto, vamos se consagrar. O que é que o Senhor vai querer liberar lá? Porque até para você vir para o culto, você tem que estar preparado para receber. E de fato a gente vem lhe entregar um culto, mas quem é mais beneficiado somos nós, irmãos. Então você recebe a presença de Deus em você, e você anda com essa presença a todo momento, mas essa presença ainda não é o poder. Abra aí a Bíblia em João capítulo 20, versículo 22. Vamos lá, rapidinho, que depois a gente abre em Atos 1:4. Disse-lhes, vamos lá, e havendo dito isto, Jesus, olha o contexto disso aqui: Jesus tinha morrido, ressuscitou e se apresentou aos discípulos.
com o corpo glorificado. Como a gente leu lá em João 7,37, que rios de águas vivas iriam fluir do seu ventre, o poder iria fluir de dentro de você. E ele disse que não tinha como liberar naquela hora, porque só poderia liberar quando ele fosse glorificado. E aí o que é que aconteceu? O Senhor aparece para os discípulos. Para quê? Para liberar agora a presença do Espírito Santo de Deus. E ele diz, e havendo dito isto, soprou. Soprou o quê? Sobre eles e disse-lhes: recebei Então Jesus soprou e eles receberam. Mas aí você pulando umas folhas, você vai entrar no livro de Atos, que eu costumo falar, pastores, que não era para ser livro dos Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E isso que acontece. Capítulo 1, versículo 4. Olha o que é que vai dizer, meu irmão. Se passou agora um momento que Jesus esteve com eles durante 40 dias. Diga 40 dias. Imagina só você estando com Jesus, comendo, bebendo e recebendo o quê? Recebendo, segredos dos céus. Sendo capacitado. Foi as últimas mensagens proféticas para os apóstolos. Porque ele teria que subir para que viesse ter a morada agora do Espírito Santo. Aí ele vai dizer, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pode passar. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com... Espera ainda, mas Jesus não já tinha soprado lá em João o Espírito Santo? Sim ou não? E por que ele está falando aqui desse batismo? Agora fica aí que vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. Ele está falando agora do revestimento de poder. Ele está falando agora do Espírito Santo, mas agora não é só dentro de você, agora é sobre você, e isso faz toda a diferença, meu irmão. Por isso que ele diz, quando isso acontecer, sereis minhas testemunhas. Por quê? Porque agora você vai ser ativado em dons, autoridade, poder, unção. Você vai ser um grande guerreiro, e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida para alcançar outras vidas. Não é para você aumentar agendas, não é para você aumentar seu ego. Está repreendido no nome de Jesus, porque isso é ferramenta para a igreja. Vamos parar de eu oro mais em língua do que o fulano. Uma irmã começa a orar em línguas, eu vou orar também para mostrar a santidade. Meu irmão, já repreenda isso no nome de Jesus. Você tem que ser santo porque o Pai é santo. Você ora em línguas não porque você já está querendo um mover diferente, mas você ora em línguas para sentir a presença e o poder de Deus. Mas vamos lá. Você consegue entender agora? O poder de Deus não é a presença de Deus, e a presença de Deus não é o poder de Deus, mas os dois se conectam juntos. Você vai entender que quando você recebe o Espírito Santo, ele está onde? Dentro de você. E quando você recebe o batismo de poder do Espírito, a virtude, ele está sobre você. Irmão, tudo muda. Tudo muda. Você não vai mais se reconhecer. A presença vai mudar você, meu irmão. Totalmente, totalmente. O poder, ele vai te impulsionar para fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Ele vai te impulsionar.
Porque você vai ficar com aquilo, a presença vai te dizer: ei, eu estou contigo. E o poder vai falar, as evidências já estão no teu espírito. Demonstração de poder. Quem está entendendo aqui? Isso que eu estou falando não é só para líderes. Isso que eu estou falando é para a igreja. Jesus ensinava com o Espírito Santo e com poder, revestido disso tudo. Quer um exemplo, queridos, de manifestação de poder? Vou fazer aqui rapidinho. Vou escolher uma pessoa e a gente já vai terminar a mensagem. Só quem quer participar. E eu peço para os meus diáconos dar uma olhada, porque esse ministério, há muitos anos atrás eu fiquei sabendo que aqui era um mover tremendo. Já ouvi dizer que as pessoas falam: meu Deus, que saudade daquela época. Mas aquela época foi aquela época que foi liberada essa capa, e essa capa ainda está aqui. E está agora tocando você, faminto e sedento para serem os próximos. Aquela foi uma geração, levou muita gente, e continua levando muita gente para ganhar o mundo para Jesus. Mas e você? Vai ficar ainda lembrando do passado? Se o teu Deus é um Deus do presente, que já te entregou um futuro, irmão, diga: herança espiritual. Eu recebo, eu quero me posicionar. Só quem quer participar, eu quero fazer uma demonstração no nome do Senhor Jesus. Fique em pé, eu quero que os diáconos me ajudem. Tem alguém desalinhado aqui? Vem aqui, diaconisa, rapidinho. Rapidinho. Fica aqui, ó. Você pode ficar em pé e faça o que a diaconisa vai fazer, ó. Rapidinho, gente, bora. Vamos. Pode fazer. Ó, estica a mão, bem esticado. Depois não adianta fazer uma fila para que os líderes venham orar, viu? A oportunidade é agora, tá? Ó, estica bem os braços e fecha. Pronto, fica desse jeito, eu peço. Faça de novo. E eu peço logo que os diáconos, a pastora Amanda, os obreiros vejam quem está desalinhado aí, rapidinho. Quem está mais desalinhado? Estica bem o braço. Olha o pastor Miguel, vê se ele está desalinhado. Olha do ladozinho aí para ver. Alguém vamos me ajudando. Rapidinho, gente. Rapidinho. Você pode aumentar o fundo para mim? Receba as bênçãos do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Pode vir aqui rapidinho. Sobe aqui. Amém. Vamos fazer. Eu acho que eu não vou conseguir orar por muita gente por conta do tempo. Mas é a família. Eita. Só quero fazer uma demonstração. No final a gente pode ter um tempo e orar por todos. Mas quem é que está mais desalinhado aqui? Faça. É ela que está desalinhada? Gente, eu vou fazer com ela por conta do tempo. Estica o braço. Não, assim, ó. Fecha. É coisa pouca. Faz de novo aí. Vai rápido, rapidinho. Estica bem. Coisa pouca. Ela tá? Pronto, deixa só elas duas aqui. Vira pra lá para eles verem. Abre os braços. Fecha bem. Pronto. E aí, queridos? Não, ela tá alinhada. Faz isso aí. De novo, estica bem o braço. Você tá alinhado. Não tá assim. Vai, fecha. Isso. Gente, não tem ninguém desalinhado aqui na igreja, não? Levanta aí pela última vez. Rápido, vamos. Rapidinho. Fecha o braço.
Ó, imita ela, mas tem que ser em pé, gente. Tem que ser em pé, fecha o braço. Tá alinhado? Você tá alinhado. Amém? Deus abençoe. Tá alinhado ou tá desalinhado? Misericórdia. Vem aqui, filha. Rápido. Sobe aqui. Faz olhando para lá. Isso. Faz olhando para lá. Vai, abre os braços e fecha. A igreja está comigo? Olha isso aqui, ó. Quem quiser ver de perto pode vir até aqui, viu? Quem quiser ver de perto, vai mais lá para trás, para a gente ficar mais no centro. Tá passando muito. Agora faça. É 1 centímetro, é muito, né? 1 centímetro. Fecha. Vocês estão vendo, queridos? É o lado direito que está menor? Sim ou não? O nosso Deus é o Deus do impossível? Está fraco, igreja. A pergunta é: você acredita que o Senhor possa alinhar, possa crescer? Sim ou não? Você crê? Que seja feita a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, a tua presença está poderosa neste lugar. Eu ordeno agora, braço direito começa a crescer, se alinhe com a esquerda, em nome de Jesus, cresça, cresça, mais, opa, faça assim, ó, quebra só essa partezinha para você ver, se alinhou? Sim ou não? O que você... Pode dar glória a Deus, queridos. Eu não peguei no braço dela, peguei? O que você sentiu? O meu braço, ele simplesmente alongou. Você sentiu puxando? Sim. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode ir se sentar, filha. Deus abençoe, tá? O que é que eu estou querendo dizer aqui, queridos? Não somos nós que fazemos, mas somos nós que influenciamos o poder de Deus, que está aí dentro de você, guerreiro. Você só precisa executar. Você está entendendo isso? Executar. Para quê? Para trazer cura, libertação, salvação, restauração, avivamento. Para que você venha ser um general do lado do seu líder e fazer acontecer, queridos, para que o reino de Deus se estabeleça. Quem quer participar desse grande avivamento? Levanta a mão. Então, eu vou falar para você. Jesus andava no Espírito Santo e com poder. E a minha pergunta é: hoje, você crê nos dons espirituais? Você crê na unção de Deus? Você crê no poder de Deus? Você quer ser usado por Ele? Você quer ser santificado por Ele? Pois é para você. Nem todo mundo vai ser usado. Por quê? Porque depende do guerreiro. Mas se você quiser, os céus estão abertos hoje para fazer ativação sobre a tua vida. Eu quero chamar aqui a pastora Amanda, minha esposa, o grupo abençoado de louvor, tremendo. Eu quero estar adorando a Deus juntamente com vocês e dizer para vocês que a unção, ela habita neste lugar e ela é transferida, ela é impartida. O poder de Deus está sobre este lugar, a autoridade está sobre esse lugar. Eu profetizo você saindo daqui ativado no mundo espiritual, meu irmão. Sabe para quê? Porque eu tenho certeza que quando você chegar na tua casa, não vai ter mais nenhuma influência contrária. Porque você vai chegar com autoridade, com a armadura. O Senhor diz hoje: se revista das armaduras e avance. Se revista das armaduras e avance. Só tem arma quem é soldado. Ovelha não tem arma. Mas eu profetizo que hoje você faça essa mudança e aceite
que o Senhor, Ele vai te usar. Se você quer receber oração, queridos, se você quer estar sendo ativado nesta noite, eu lhe convido a tocar nesse altar, a vir aqui na frente. Amém? Adore o nome do Senhor. Estaremos ministrando sobre a sua vida. Mas eu digo para você, irmão, é para aqueles que querem. Amém? É para aqueles que querem viver um sobrenatural de Deus. E uma vez era eu que estava sentado, mas cada palavra vinha como poder dentro de mim, e eu falava: Senhor, eu não tenho nada. Está aqui, ó, o meu nada. O que o Senhor quer, está aqui eu. E toda a oportunidade que tinha para vir na frente, eu falava para o Senhor: Senhor, não vou desperdiçar nenhuma. Até que o Senhor mudou a minha história. Queridos, ninguém cai de paraquedas assim do nada. Se hoje nós estamos aqui, é porque nada é do nada. E se você quer receber essa porção que o Senhor tem nos confiado pela graça e misericórdia, eu lhe convido para vir hoje aqui na frente. Amém? E adore ao Senhor Jesus com esta canção. Aleluia.